Estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Pronto, vamos começar? Sim. Boa tarde, amigos do CCBF. Boa tarde, alunos, professores. Boa tarde, Brasil. Bem, nós estamos na primeira semana cultural do CCBF e hoje é o terceiro dia da nossa semana. E vamos estrear o projeto Espaço Vivo, em formato de live. É um espaço para entrevistas, debates, apresentações com pesquisadores e professores envolvidos com temas ligados à língua portuguesa e literatura brasileira. Bem, com essa iniciativa, pretende-se propor aos alunos de língua portuguesa e literatura brasileira conhecimento mais aprofundado sobre temas linguísticos e literários, promover maior interação, criar pontes entre professores e profissionais atuantes nas áreas abordadas no Brasil, na Finlândia e no exterior. E debater aspectos relevantes da língua portuguesa como língua de herança, de modo a proporcionar maior compreensão do tema por parte de famílias bilíngues e multiculturais na Finlândia e no exterior. Nós vamos convidar acadêmicos especializados nas áreas abordadas, assim como professores atuantes, quer no Brasil, na Finlândia, ou na rede de ensino do Itamaraty no exterior, no ensino de língua portuguesa em suas diversas especificidades, como língua estrangeira, língua de herança, língua intercultural, bem como de literatura brasileira. O projeto Espaço Vivo direciona-se aos alunos de língua portuguesa na Finlândia, os nossos alunos do Centro Cultural Brasil-Finlândia, alunos de instituições locais e de universidades, alunos da rede de ensino do Itamaraty no exterior, professores de língua portuguesa e literatura brasileira, acadêmicos da área e pais de alunos de cursos de português como língua de herança. Portanto, gente, para estrear o quadro Espaço Vivo, o CCBF tem a honra de receber a professora doutora Patrícia Carvalhinhos, com a palestra intitulada Qual é o seu nome? Nomes e identidade na sociedade brasileira contemporânea. Qual é o seu nome? Muitas questões surgem desta simples pergunta. O nome é parte da nossa vida, de nosso ser, de nossa identidade. A apresentação de hoje abordará sobre essa questão e muitas outras que surgem quando pensamos em nomes próprios, pessoais. Muito obrigada, espero que vocês gostem. E agora passo a palavra para a minha colega Camila Viana. Obrigada, Helena. É com muita honra que a gente recebe a Patrícia aqui hoje. A Patrícia é doutora pela Universidade de São Paulo. Ela tem graduação em letras pela USP, mestrado e doutorado em linguística também pela USP. Atualmente é professora doutora da Universidade de São Paulo, coordenadora do Laboratório de Estudos Onomásticos, o LEON, e também coordenadora de um projeto intitulado Memória Toponímica de São Paulo. A Patrícia tem 2 publicações que vão sair esse ano.
A primeira faz parte do projeto temático chamado História do Português Paulista. Essa obra é sobre questões ideológicas nas nomeações dos espaços públicos de São Paulo. A outra publicação, também agendada para o final desse ano, é a participação no livro A Manuals of Romance Linguistics, que é o primeiro manual sobre linguística brasileira, já editado, e conta com grandes nomes da linguística brasileira, como José Luiz Fiorin, Tânia Lobo, Rodolfo Lari, entre outros. A sua produção e experiência em toponímia, que é a área da linguística que estuda a origem dos nomes e suas relações históricas, culturais e políticas. Sua produção dialoga com várias disciplinas, como linguística, história, geografia, cartografia, urbanismo, antropologia, psicologia e religião. Quem quiser mais informações sobre o currículo da Patrícia, sobre seus projetos e publicações, pode procurar a página do Lattes dela, é só digitar o nome dela, Patrícia Carvalhinhos. É um prazer muito grande recebê-la aqui hoje na nossa Semana Cultural. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. E agora eu passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Eu não tenho como expressar a honra que é para mim poder ajudar o CCBF nesse momento de inaugurar um espaço virtual, né? Quero agradecer, em primeiro lugar, o primeiro convite foi feito pela Camila, a professora Camila Viana, depois eu conheci a professora Helena Noto, e quero particularmente agradecer uma orientanda minha em nível de mestrado, a Melina Pedralha de Aquino, que fez a ponte, né? Sem essa ponte, talvez a gente não tivesse conseguido chegar a um bom termo, né? Então, nesse sentido, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Como eu não me vejo, eu só queria saber da Camila se já começou a exibição do PowerPoint. Por enquanto, a gente só vê você. Tá certo, ok, que eu tenho que compartilhar aqui, né? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês, para vocês irem acompanhando a minha fala, né? E ficar a coisa mais ilustrada, mais interessante. Eu espero que vocês gostem também. Bom, em foco. Tudo bem aí? Já dá para ver, né? Bom, como é que começa, né, essa produção? Toda vez que eu vou palestrar, eu me deparo com algumas questões de ordem geral. Primeiro, para quem que eu vou falar? Qual a faixa etária que se espera? Qual a sua formação? Quais os interesses específicos? Porque isso tudo pode variar, né, de grupo para grupo. Dessa vez não foi diferente. Quando eu recebi o convite, eu me fez as mesmas perguntas. Mas a situação, então, é muito diversa do que costumo viver, porque todos nós enfrentamos, desde o início de 2020, essa necessidade de nos comunicarmos totalmente à distância por conta do imperativo do isolamento social. Para quem gosta de falar em público, como é o caso, isso é uma tragédia, não é? Porque eu perco a oportunidade de interagir com as pessoas, de ver a indagação nos olhos, sinais de entusiasmo, de cansaço, de aborrecimento, que sempre me ajudam a dosar minha fala, né? Então, nesse caso, a situação exigiu uma abordagem bastante diferente, não apenas porque eu não sei para quem eu estou falando, é um público muito heterogêneo, desconhecido e invisível, porque eu estou aqui olhando para a minha tela, falando para uma luz da câmera que está na minha frente, não é? E isso é bastante penoso. Bom, então pensei como é que eu fazia para tornar a minha exposição atraente, né? E é preciso ter em mente que não se trata de uma exposição acadêmica. Então, eu tenho colegas orientandos, eu tenho pessoas da academia que podem estar, nesse momento, assistindo essa apresentação, né? Então, não é uma apresentação acadêmica, os termos técnicos foram reduzidos para que haja uma universalidade de alcance a qualquer pessoa. Até uma criança ou jovem que, porventura, esteja assistindo vai poder compreender. Sem essa universalidade de alcance, nenhuma pesquisa na universidade tem uma validade real, né? Ela tem que saber dosar essa comunicação com a sociedade.
Então, para chegar a esse tema, né, na verdade, foi uma questão muito natural que surgiu do meu primeiro encontro com as professoras Camila e Helena, há umas semanas, né, no qual elas me explicaram para o que seria o evento, né? E essa primeira reunião me fez lembrar de duas coisas. Eu lembrei, em primeiro lugar, de duas breves estadas na capital húngara, Budapeste, na qual eu visitei, nas duas vezes eu visitei a Embaixada Brasileira e tive contato com os professores leitores, né, cuja função é promover a língua e a cultura, né. Outra coisa que eu me lembrei também, foi um momento mais recente, em 2019, em que eu tive a oportunidade de organizar com uma colega minha da USP, um livro sobre português como língua de herança, né. E nesse momento, foi muito interessante coletar informações, tanto sobre políticas públicas, sobre como dar nome para os seus filhos, né. É é bastante relevante a gente imaginar que 2 palavras-chave regem, né, essa literatura sobre língua de herança: cultura e identidade. Então, recordando isso tudo, eu cheguei à conclusão que esse era um bom tema para trazer esse evento do CCBF, porque é um assunto de interesse mais amplo do que o coberto por esse evento em particular, e que poderia, me ajudar a tecer algumas relações, né, entre nome e identidade. Mais que um nome em geral, eu gostaria de falar rapidamente sobre 2 tipos de nomes e identidades, né, os nomes de lugares, que são o meu foco de estudo, ainda que esse foco dessa fala seja efetivamente os nomes de pessoas. Então, eu inicio justamente pelo título da palestra: "Qual é o seu nome?", né. É a primeira de muitas perguntas que a gente faz quando conhece alguém, e nos faz pensar em muitas informações que se cruzam. Em primeiro lugar, nos indica a função principal de um nome, que é individualizar, particularizar um ser. E nesse sentido também um objeto, um lugar, né. Então o nome sempre tem essa função, que é a primeira, é precípua, a mais urgente, e a que nós todos percebemos de imediato como falantes de uma língua, independente de nossa formação escolar. A essa primeira questão seguem-se outras. Seu nome, o possessivo presente nessa pergunta, indica uma relação intrínseca entre o ser e o seu nome. É um binômio que não se dissocia e tem repercussões não apenas linguísticas, mas culturais, psicológicas e legais. Nós carregamos nossos nomes, mas não os escolhemos. Eles nos são atribuídos, e até por que não dizer impostos, por outras pessoas, por nossos pais, amigos dos pais, familiares, avós e por motivos diversos. Carregar um nome é a expressão correta. Para alguns povos xinguanos, o nome é tão pesado que só pode ser atribuído a uma criança quando ela já possui o seu esqueleto formado, bem consolidado, lá pelos 2 anos de idade. Esta é uma implicação metafísica do nome pessoal, na qual nós dificilmente somos acostumados a pensar no mundo ocidental. Nós somos muito objetivos para isso. De certa forma, perdemos a mágica do nome que ainda persiste em muitas culturas. Eu quero recuperar um pouco desse conceito durante esse nosso encontro, essa questão da mágica do nome. Para refletir sobre a identidade, gostaria de trazer um único exemplo para vocês, né, dos nossos 2 países, Finlândia e Brasil. Pensar um pouquinho sobre esses nomes e qual é a questão da identidade, né? Não são apenas as pessoas que têm identidade com seu nome, os lugares também. Esses nomes de lugares ou topônimos são construídos século a século, né, dentro daquela terra e vinculados a essa terra por traços históricos, geográficos e, linguisticamente, traços semânticos. A identidade intrínseca, vocês estão vendo aqui do lado uma porção de anotaçõezinhas pequenininhas, né, em colorido, vocês vão ver isso que eu estou falando. A identidade
intrínseca, que é aquela criada pelo nome, né, de um povo, opõe-se àquela atribuída por povos exógenos, que muitas vezes, relacionados com o outro, o alheio, o estrangeiro, o estranho, apenas por laços comerciais ou ainda mais superficiais que esses liames, os traçados pela ignorância etnológica do outro, a essa identidade intrínseca vem aquela destilada por uma ótica estrangeira, que por tradição, ou por questões políticas ou comerciais, usa de um exônimo, que é um nome criado pelo que vem de fora, pelo olhar de fora, né, para identificar o outro território. Então, aqui vocês veem, deixa eu voltar para trás um pouquinho. Aqui vocês veem, né, o Suomi, como o nome que a Finlândia, os finlandeses conhecem no seu país, e o nome pelo qual nós conhecemos. Vejam que há uma diferença muito grande, né? E também Brasil, na Finlândia, em outros países, é Brasília, né? Então, aqui nós temos a forma que é usada dentro dos países e fora dos países, é o olhar de dentro e o olhar de fora. Bom, Brasil é o nosso endônimo, experimentando várias transliterações que permitem representar, se não o conteúdo semântico do nome, pelo menos a sua sonoridade. Mesmo o brasileiro desconhece que Brasil, o nome Brasil, relacionado tanto à madeira tintória, que é o pau-brasil, quanto ao imposto a ela relacionado. Então, aí eu trago uma citação, da Von Murau, que mostra como esse nome Brasil já aparecia nas tarifas alfandegárias na época de Marco Polo, né? Então, esse termo Brasil é muito antigo, e ora ele aparece ligado à madeira tintória, ora ao imposto. E esse é o nome que ficou, né, para o Brasil, e esse é o nosso endônimo. Já, por outro lado, Suomi, aí tem um problema para conseguir fontes, até porque eu não domino, não falo finlandês, e há certas coisas do inglês que não focam exatamente o que eu quero, apesar da área de onomástica ser muito forte na Finlândia. Mas algumas fontes que eu trago coincidem com outros tipos de formação de nomes de países no mundo, né? Então, não necessariamente existe esse sentido etimológico que alguns autores dizem que é terra pantanosa cheia de lagos, né? Mas quando a gente vem pelo inglês, e o nosso português Finlândia provavelmente chegou pelo inglês Finland, né? A etimologia também pode ser terra de lagos e pântanos, mas pode ser também a terra dos Sami, que é um grupo nômade nativo da Finlândia. E o brasileiro normal, primeiro ele vai pensar, quando ouve Finlândia, ele vai evocar uma terra longínqua, de clima frio, e um brasileiro com um pouco de escolaridade já vai reconhecer um sufixo, lândia, que significa a terra de, aparece em muitos nomes. É uma forma vernaculizada que aparece provavelmente do inglês antigo Lond e de várias fontes germânicas, entre outras. Dois nomes, como a gente vê, Brasil, Suomi, duas identidades. Aqui um povo se atribui e a outra que lhe é atribuída, e ambas são veiculadas por diferentes nomes, né? Essa questão identitária nos lugares é muito ampla, a discussão é muito ampla, mas também bastante empírica. Isso não ocorre exatamente dessa forma quando a gente fala de nomes de pessoas, ainda que nós tenhamos muitos dados concretos a serem observados. Então, entrando agora diretamente no tema da nossa palestra. O nome de uma pessoa, a que chamamos nome próprio, ainda que não apenas pessoas recebam nomes próprios, não pode ser considerado sem considerarmos nomes comuns. Porque muitos nomes de pessoas, e isso eu tenho a certeza que a gente vai ver isso ao longo dessa fala, sobretudo os sobrenomes, não importa a língua ou a cultura, vêm de nomes comuns, na sua origem.
Na Grécia Antiga, por volta do século II a.C., o termo ônoma, que é de onde vem nome, né, e todos aqueles constituintes em que aparece essa forma ônimo, que aparece em antropônimo, topônimo, essa forma on significava essência, né? E ela era aplicada não apenas a seres humanos, mas também a objetos, a qualquer tipo de atividade humana. E essa questão surgiu, como nós conhecemos hoje, nome próprio e nome comum, na Idade Média. Tem pelo menos 1000 anos essa separação que nós fazemos entre nome próprio e nome comum, né? Então, assim, existe uma grande diferença entre nomes próprios e nomes comuns. E eu posso sintetizar de uma maneira assim bastante simples, pensando que a partir do momento que a gente particulariza o indivíduo, ele tem um nome próprio, esse nome tem uma função particularizante, peculiar àquele indivíduo. Mas o nome comum abarca toda uma categoria de seres que têm os mesmos traços semânticos em comum. Assim, gato, o cão, é um nome comum, né? Também chamamos substantivo comum. Mas um gato, um cão em particular, sempre recebe o seu nome próprio e é particularizado, né? Aliás, é muito comum hoje em dia, não sei se é uma tendência mundial, mas no Brasil as pessoas dão nomes de pessoas para os seus pets. Até hoje, uma parte da filosofia que se chama lógica debate sobre essa relação existente entre o nome e o seu portador, ou o nome e a coisa que é denominada. Começando a pensar nome próprio como circunscrito ao nosso objeto, as pessoas, podemos nos perguntar: os nomes próprios somente etiquetam ou rotulam uma pessoa? Ou eles realmente significam alguma coisa? Existe algum significado implicado? Alguns lógicos dizem que um nome próprio pessoal possui apenas propriedades deíticas, ou seja, um nome que indica, particulariza aquela pessoa. É uma função denotativa, já que um nome pode ser atribuído a qualquer indivíduo, independentemente de suas características físicas ou morais, né? Nesse sentido, o nome próprio pessoal seria um rótulo, uma etiqueta cuja etimologia, que é aquela verdade primeira por trás do nome, não se relaciona de modo algum com os indivíduos por ela individualizados. Então, aqui vocês veem as etimologias de 3 nomes, né? Bruno, Ferreira, Patrício. Há os Brunos que são loiros, e vocês estão vendo aí que o significado etimológico latino se refere ao escuro, em referência a uma cor dos olhos ou do cabelo. Tampouco o sobrenome Ferreira, que vem do espanhol Herrera, lugar onde tem ferro, mina ou jazida de ferro, e por extensão aquele que trabalha com ferro, né? Há ferreiros que não trabalham com ferro. E há os patrícios, que são aqueles que vêm da mesma pátria conterrânea, então os nobres, né, os fidalgos romanos, e eu gosto muito desse significado, porque meu nome é Patrícia, mas nem todos vêm da mesma pátria ou são nobres, né? Ou seja, existe uma desvinculação do que os nomes significam hoje, né? Porque aí vai marcar uma gama enorme de significados simbólicos, relacionais, psicológicos, que fogem dessa questão linguística, né? Outras regras presidem essa atribuição do nome, que não a relação pura e simples da semântica, que acontece com nomes comuns, né? Essas regras vão desde o gosto pessoal até convicções políticas e passam por vários elementos de um espectro muito variado: moda, religião, tradições familiares, homenagem, sonoridade, entre outros. Veja, estou falando de nomes do Brasil, mas isso se aplica a muitas sociedades, né? Em termos de nomeação, existem muitos pontos de contato entre as sociedades, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante.
Hoje, essa relação etimológica, né, com o nome não se faz presente no nomear contemporâneo brasileiro e nem nos nomear das maiorias das sociedades ocidentais. No mundo ocidental, como um todo, houve um afastamento paulatino das etimologias. Isso pode explicar, então, o motivo que muitos considerarem o nome pessoal apenas uma etiqueta. Vejam que isso não acontece em outras sociedades, né? Então, existem sociedades como alguns povos do Japão, da China, da África, que vão manter esse tipo de tradição, né? Bom, a partir dessa exposição geral sobre o tema, eu vou estruturar a minha fala daqui por diante de acordo com alguns tópicos. Então, primeiro aí vocês vão ver como é que surge a maior parte dos nomes e sobrenomes que usamos hoje no Brasil. Depois, partindo de Roma até chegar à Península Ibérica, eu vou dar uma panorâmica histórica desse sistema. Em segundo, eu vou falar um pouco sobre as motivações mais comuns nos dias atuais para prenomes. E depois, dos sobrenomes, né? E por último, eu fecho essa questão de nome e identidade sob alguns outros aspectos. Assim como o português brasileiro, também o nosso sistema de nomes próprios passa, sem dúvida, pela Península Ibérica, né? Então, no século XVI, quando os europeus, os portugueses, holandeses, os franceses chegaram aqui, cada nação indígena brasileira tinha o seu próprio sistema antroponímico, e ainda tem, né? No geral, dar nomes é tão importante e revelador para essas sociedades que é possível explicar muito da sua estrutura social e da sua formação clânica apenas pela análise dos nomes pessoais, né? Os antropólogos costumam se valer muito dos nomes pessoais para estudar tanto a organização dos povoados, quanto mesmo a cosmogonia, a história de criação de mundo desses povos, por meio dos nomes de pessoas. Bom, como dominadores, então, no século XVI, os europeus, XVI, XVII, sobretudo na figura dos exploradores e depois colonizadores portugueses, impuseram o seu nome de nomear aos nativos, havendo desrespeito às suas crenças, aos seus valores e à sua diversidade cultural. O modelo religioso que vigia no século XVI e nos seguintes não permitiu, né, que houvesse uma incorporação de uma grande parte desses antropônimos no sistema brasileiro. Claro que ainda há muitos que vêm do tupi, da língua geral, falada aproximadamente até 1750 no Brasil, mas são poucos. Eles se repetem e muitas vezes vêm por nomes intermediários, né? Como, por exemplo, a literatura, Perídio Guarani, né? Ou Moacir, que significa o dolorido, filho de Iracema, na obra homônima de José de Alencar. Então, aqui, vocês veem que eu trago aqui uma mulher tupi, mas havia muitos outros povos, né? E aqui, esse nome que eu tenho, eu vou falar um pouquinho adiante da antropofagia simbólica, mas eu queria colocar aqui para vocês algumas motivações de nomes brasileiros. Quando vocês virem TS, a fonte é Teodoro Sampaio, que eu forneço no final, e MG Mansurgueros. Então, são dois autores que ajudam a reconstruir essa questão dos nomes indígenas brasileiros, né? Entre os mais comuns, a gente pode pensar, alguns já estão em desuso, como Moacir, né? Mas levantando assim os mais comuns, Araci, vocês veem aí que é a mãe do dia, o aurora, o amanhecer. Jaci, que é a lua. Guaciara ou Guaraciaba, que vem de Quaraci, o sol. Iracema mesmo, que é o fluxo do mel, aplicado a mulheres, é a doce. Moema, que significa fazer sair ou aparecer, que significa o amanhecer, e era o nome de uma das amantes do Caramuru. Jandira, que significa, segundo Teodoro Sampaio, a doçura é nossa, né? E além desses nomes que refletem muito a natureza, a descritividade e qualidades que se queria dar àquelas pessoas, né?
A gente encontra também nomes de grupos étnicos ou etnônimos que também incorporam, né, que também acabam engrossando essa lista de nomes de origem indígena. Então, presentes nas crônicas estão Potiguara, alguns viraram nomes de família, né, sobrenomes. Potiguara, que é o comedor de camarões, Tabajara, os senhores da taba, Tapajós, procedente da aldeia, Ubirajara, que é o senhor do tacape, aquele que era um bom guerreiro, né? Ubiratã, o tacape forte, isso só para citar alguns. Né? Os próprios jesuítas foram responsáveis pela mudança de nome dos grupos indígenas. Então, eles pensavam, né, se é que tinham alma, porque eles perguntavam isso no século XVI, essa alma deveria ser católica, não podia ser pagã. Então, assim, entre os índios brasileiros, aqueles que eram tutelados pelos jesuítas, foram surgindo nos registros os Joões, os Pedros, os Manuéis, as Marias, as Anas, as Isabéis. Esses nomes considerados adequados pelos colonizadores substituíram os nomes tradicionais que espelhavam tanto a identidade quanto a cultura desses povos nativos. Entre os grupos tupi, por exemplo, os quais constituíam uma grande massa, né, de povos que habitavam o litoral e com os quais os europeus primeiro tiveram contato, era hábito ter vários nomes ao longo da vida. O primeiro, dado ao nascimento, era acrescido posteriormente por vários outros nomes, como, por exemplo, os inimigos mortos em batalha. Uma das testemunhas dessa prática foi Hans Staden. E se a gente pensar direito, ao incorporar o nome do inimigo morto, incorpora as suas qualidades. Isso também acaba sendo um tipo de antropofagia simbólica, né? O que já mostra um pensamento bastante abstrato, muito avançado para aqueles grupos. Eram nomes ligados à natureza, né? E também que destacavam qualidades que eram desejáveis a todos os guerreiros, como Itajibá, que é o braço de ferro, era o nome de um chefe, e aí sempre há uma concepção mágica desses nomes, né? Abaeté, que significa o homem bravo, o homem verdadeiro, Jaguaranhon, a onça brava, o nome que foi citado lá na Confederação dos Tamoios, Ibiraiara, o caceteiro, Ipariara, o arqueiro, enfim, eram todos nomes que traziam para o seu portador tudo aquilo que o nome significava. Isso a gente chama de concepção mágica, uma visão mágica do nome pessoal. Então, por exemplo, hoje, isso a gente pode verificar entre muitas sociedades. Entre os grupos nativos brasileiros, eu trago só dois. Então, entre os Catuquina, que é uma nação pano, né, lá daquela região do Acre, por exemplo, não dar nome a uma criança deficiente se configura como infanticídio simbólico. Os significados portados pelo nome sob essa ótica é o invólucro de propriedades naturais que protegem uma criança. Então, se eu retiro o nome, eu retiro a proteção. Né? Cabe destacar que os indígenas brasileiros recebem dois nomes, um na sua língua, ou vários na sua língua, e um comum ao sistema brasileiro, aquele que a gente encontra no registro de identidade, né? No geral, provindo da Península Ibérica, se a gente tomar a grande quantidade de nomes próprios que nós temos. Dependendo do grupo, o seu nome clânico, que é aquele nome secreto que fica dentro do grupo, né, dentro da tribo, esse nome pode ter implicações ligadas à própria constituição do grupo, vinculado à sua cosmogonia e história de criação do mundo. Então, um exemplo aqui, que eu coloco no slide para vocês, é dos povos tucano, lá no noroeste amazônico. Né? O modo pelo qual os nomes são transmitidos de grupo para grupo varia muito. Mas os antropólogos vão destacar dois sistemas, esse sistema endonímico, que eu mostro aqui primeiro, e o sistema exonímico. O endo é o de dentro, o exo é o de fora. Né? No sistema endonímico, os nomes circulam permanentemente dentro do grupo, precisam sempre estar em uso.
Ou seja, se morre o portador, um bebê precisa receber aquele nome, pois os nomes têm uma função classificatória, né, que são ligadas à constituição da própria organização de trabalho no grupo. Não no nível concreto, é evidente, mas essa organização do trabalho, então tem nomes de chefe, nomes de dançarinos, nomes de servos, isso tudo precisa existir no plano abstrato para que a sociedade não se dissolva. Bom, o outro mecanismo, que é o exonímico, é o nome que vem de fora, eu acabei de falar, né, que os tupis-quinhentistas, eles lutavam e incorporavam o nome dos inimigos mortos, né? Nesse sentido, é um nome que vem de fora, não exatamente fora do grupo, mas de fora daquela unidade. E esses sistemas exonímicos, os nomes são individuais e são adquiridos por mérito, né, nas batalhas. Cada atribuição de nome é envolvida por ritos e cerimônias. Assim como acontece em outros tipos de sociedades que têm ritos de passagem para adolescentes, também nos grupos indígenas, sobretudo os meninos, mas algumas sociedades no norte da Amazônia têm para as meninas também, poucas, mas tem. Quando o menino atinge os seus 13, 14 anos, ele passa por um rito e recebe um novo nome para mostrar que ele está entrando na vida adulta e passa a ser caçador ou guerreiro, depende do perfil da sociedade, né? Bom, como em qualquer outra sociedade, eles também têm apelidos entre si, e esses apelidos vão variar de acordo com a circunstância. E também existem o que em algumas outras sociedades a gente ouve falar sobre o título nome de viagem, né? Os grupos Caribe, ali da região das Antilhas, tinham os seus nomes de voyage, né? E o que é esse nome de viagem? É um nome que se leva quando o índio precisa se afastar do grupo, para que esse nome não seja conhecido fora do grupo, porque revelar o seu nome é revelar a sua alma. Então, aqui do lado, vocês vão ver um filósofo, né, o Ernest Cassirer, já vou falar já dele, né? Ele explica que na progressão do pensamento mágico, passando para o pensamento mítico, até chegar no pensamento religioso, mais níveis de abstratização, existe uma tridimensionalidade na construção do sujeito. Então, segundo esse pensamento, não existe apenas corpo e alma, existe corpo, alma e nome. E a partir do momento que se revela um nome, você acaba se expondo para o outro, né? Então, a ocultação do nome, não apenas da própria pessoa, mas das divindades, né? Então, o Deus católico não tem nome. Cadê o nome do Deus católico? Então, a ocultação do nome é algo que faz parte das sociedades, pensando que realmente existe uma coligação entre a exposição do nome e a apropriação da alma. Bom, a outra circunstância em que existe esse nome temporário é quando alguém fica doente. E era bom que resolvesse, porque nesse momento de pandemia nós poderíamos projetar outro nome e a morte não nos acharia. Então, muitas sociedades têm, de fato, essa crença, que se eu mudo o nome, a morte não encontra aquele sujeito e a enfermidade vai embora. Bom, essa projeção de qualidades para o bebê, para o nascituro, se observa em muitos povos. Passando um pouquinho lá para trás, povos de origem germânica, que estiveram na Península Ibérica entre os séculos V e VI, faziam assim. E muitos dos nomes de origem germânica que nós temos incorporados ao português brasileiro têm essa conotação bélica ligada à guerra. Receber um nome cuja significação fosse potente, auspiciosa, significava incorporar à criança essas qualidades anunciadas, tendo então também um exemplo aí dessa visão mágica do nome. Então, um exemplo que eu trago ali para vocês, todas essas etimologias são do Rosário Farani Mansur Guerrius. Ele traz que Ricardo, e aqui do lado vocês têm uma figura, uma ilustração do Hélio Escorial, Recaredo e Bispos. Recaredo é uma forma medieval intermediária de Ricardo.
né? Vem do alemão rich, poderoso, e hard, forte. Roberto, do alto alemão antigo, significa brilhante de glória ou de fama. Rodolfo, do alto alemão antigo, significa lobo de glória. E esse Wolf, que nós encontramos, Wolfo, em vários nomes, Wolfo, Wolfos, vem do lobo mesmo, que era um animal mítico para aquelas sociedades. Outros nomes, Haroldo, do alto saxão, é aquele que governa o exército. Edmundo, que vem do anglo-saxão, significa o que protege as riquezas. Eduardo, também do anglo-saxão, é o guarda das riquezas. Guilherme, do germânico, e também tem a sua forma no alemão Wilhelm, aquele que protege por sua própria vontade. Entre os nomes das mulheres, é engraçado, é curioso que eles têm um significado mais guerreiro ainda. Então, exemplo, Hilda, que vem do alto alemão antigo Iltia, que significa justamente guerreira. Edviges, que é uma santa muito popular no Brasil, vem do alto alemão antigo, significa luta e combate. Gertrudes vem do alemão Gertrud, que é aquela que tem familiaridade com a lança. Então, a gente vê que essa questão do nome mágico é comum a várias sociedades, e hoje, um Ricardo, um Roberto, um Rodolfo, um Haroldo, evidentemente, não recuperam, a gente não recupera esses dados na hora de nomear um filho, né? Bom, outro grupo que compôs, né, a etnia brasileira, os africanos trazidos ao Brasil como escravos, tampouco conservaram seus nomes originais, que foram perdidos muitas vezes ainda na África, por conta das guerras e disputas que os colocavam na condição de escravos, que eram comercializados e traficados. Sem listas de embarque por conta da irregularidade desse horrendo comércio, nada se sabe nesse sentido, no máximo porto de embarque. Os nomes, já nas fazendas brasileiras, eram dados em cerimônias de batismo coletivas, realizadas de vez em quando, né, de um modo, assim, bastante impositivo, né, e no qual, além do seu prenome português, era dado ao cativo um nome, o sobrenome do dono da fazenda. Esse sobrenome, apesar de ser dado, era o padrinho, então eu recebi o nome do padrinho. Muito mais do que uma consideração, como agregada à família, um apadrinhamento, era uma chancela ignominiosa, vergonhosa, que ligava aquela pessoa àquela família. Vejam, não é uma questão de escravidão, não é uma coisa que aconteceu no Brasil. Se a gente for ver, existe um paralelo entre os gregos, que eram trazidos como escravos a Roma para serem preceptores dos filhos dos romanos, dos patrícios, dos nobres, né? Então, também acontecia a mesma coisa em Roma. Em Roma, o sobrenome ainda né? O sobrenome é uma condição para transmissão de herança, como em cidadãos romanos, né? Mas, nesse caso, entre os escravos, não era nada que permitia a transmissão da herança, era um rótulo de posse mesmo. Bom, em termos de constituição, o nosso sistema antroponímico pode sofrer algumas variações de acordo com as circunstâncias, mas, por lei e por tradição, nós temos pelo menos 2 nomes. Um prenome, que é o nosso nome pessoal, a gente chama apenas nome, né? Os mais antigos chamavam de nome de batismo, ou nome de pia. Esse nome geralmente é único, ou pode ser duplo, ou até triplo. Mais raro, mas pode acontecer, né? E depois nós temos um apelido de família. Essa categoria que vocês veem aí no meio, no sobrenome, é um nome técnico, né? Tecnicamente, a gente tem prenome. Tudo que se junta a esse nome, que pode ser uma relação com um santo de devoção, alguém da família, uma homenagem, tecnicamente é sobrenome. Mas eu não vou tratar disso porque acaba confundindo as pessoas, né? Então, o que a gente conhece comumente como sobrenome é o apelido de família, esse sim, que é transmitido de geração para geração.
Para um autor chamado Pina Cabral, o nome de família não é apenas questão de herança e tradição de família, mas é um símbolo de pertencimento social e das estruturas de poder. Ao longo da nossa vida, todos nós recebemos aqueles apelidos, né? Então, se apelido é nome técnico para a família, apelido como é que chama? Bom, esses apelidos que a gente recebe ao longo da vida podem ser familiares ou podem ser pejorativos. Quem nunca, né, recebeu um apelido pejorativo na escola? Quem nunca sofreu um bullying? Na minha geração não se falava em bullying, mas sempre tinha aquele que era, que recebia um apelido pejorativo por parte dos outros, e esse ficava, esse era o que colava, né? Bom, tecnicamente, os encurtamentos dos nomes são chamados... Opa, deixa eu voltar para trás que eu acabei indo para frente sem querer, desculpem. Tecnicamente, então, esses encurtamentos dos nomes são hipocorísticos. Então, nomes como Chico, Zé, Zefa, Juca, Joca, né? Nenê, esses todos são considerados hipocorísticos. Esses são familiares de carinho. Quando existe intenção jocosa ou pejorativa, nós chamamos de alcunha. E, apesar de serem muito combatidas por serem politicamente incorretas, as alcunhas são tão antigas quanto a humanidade. Estão presentes em todas as sociedades, sem exceção. Bom, nosso sistema antroponímico foi herdado da Península Ibérica, sobretudo de Portugal. Então, eu coloquei aí para vocês a localização de Portugal, mapinha de Portugal, E Portugal, no século XVI, já era uma bagunça, já era uma amálgama de influências diversas. As pessoas tinham seus nomes de origem grega, latina ou hebreia, via Bíblia, via Evangelhos, muito antes da Idade Média, pois os nomes nativos dos colonizados, desculpem, povos como os lusitanos, os tartessos, os povos vetões, os célticos, os galaicos, entre outros, e eu resolvi, para ser politicamente correta, eu não gosto muito desse termo, mas eu gostei dessa imagem aqui, dessas balas misturadas, para vocês terem uma ideia o que é a constituição étnica e onomástica de um povo, Então, vocês veem que entre esses povos, esses nomes que nós temos do sistema português, nós temos os túrdulos, os lusitanos, tartessos, os célticos, esses são pré-romanos. Depois nós temos os gregos e os fenícios, que também foram colonizadores, Depois nós temos os povos germânicos, alanos, vândalos, suevos, godos, os francos na região noroeste, os judeus, que vieram em várias levas para a Península Ibérica, e, por último, os árabes. Então, os nomes árabes não são muito frequentes, apesar dos 700 anos de presença na península, de 711 a 1492. Exceção feita a um nome, Fátima, que na verdade era o nome de uma localização, onde houve uma das aparições de Maria no início do século XX, aquela que é conhecida por todos, dos 3 pastorinhos, aquela história toda que a gente sempre vê na televisão, nos filmes, e esse nome acabou confundindo as pessoas e sobrepujou o nome oficial da padroeira. Então, as pessoas acham que Fátima, tem muito nome Fátima em Portugal, nome de origem árabe, acham que é por conta da padroeira, mas, na verdade, Fátima não é a padroeira de Portugal. A padroeira de Portugal é Nossa Senhora da Conceição, assim como a Aparecida, tampouco a nossa padroeira, que também é Nossa Senhora da Conceição. Aparecida é apenas um apelido da santa. Bom, a Igreja Católica medieval censurava os nomes não religiosos. Então, assim, muitos nomes de mártires da Igreja, aqueles mártires do período da perseguição, aos cristãos, engrossaram essa lista de nomes. Bom, conforme os portos se abrem, as pessoas viajam, os nomes também circulam, não é só o vírus. Isso pensando antes do século XX. Então, assim, a moda francesa, em meados do século XIX, em Portugal e no Brasil,
trouxe novos nomes francos, que não tinham chegado no primeiro momento e vieram depois pela França. Né? Eu estou falando apenas das principais influências de Portugal, dos nomes em Portugal, que é a base do nosso sistema de antropônimos. Bom, todo esse sistema ibérico, não apenas ibérico, diga-se de passagem, né? Ou seja, sempre que a gente fala no Império Romano, vocês podem ter um tipo de formação similar, né? Então, a gente não pode deixar de falar dos nomes de Roma, né? Muitos dos nossos nomes vêm desse sistema triplo, que era chamado de trianômina, e que foi implementado, vigiu, durante o período da República, ou seja, antes do Império, né? De 509 de antes de Cristo a 27 depois de Cristo. Então, nessa época, o nome dos patrícios, que é o que chega para a gente, né, pela literatura e pela epigrafia, são esses nomes da elite. Eles eram compostos por 3 nomes: o prenome, um nome clânico, que se chama gens, e cognome. Esse trianômina era válido sobretudo entre os homens, cujas irmãs, mães e filhas tinham seus nomes derivados na forma feminina dos nomes dos homens das famílias. Né? Bom, o nomen era o nome familiar pelo qual o menino era conhecido, pelo único nome que a criança era conhecida durante a infância. Aos 14 anos, com a entrada no mundo adulto, ele começava a incorporar os outros nomes, né? Ou seja, a tradição, que é a gens, e os feitos que aparecem ali pelo cognome. Bom, sobre a gens, essa gens, que é o segundo nome, que é o que tinha realmente valor legal, ele é reconhecido porque em latim existe a formação, a presença de um sufixo ius, né, que formava adjetivos no latim. Então, por exemplo, aqui a gente tem formas do nominativo aqui embaixo, Cláudios, Flacos, mas também poderia aparecer aqui dentro dessa gens. Bom, e na verdade era uma congregação de famílias que tinham um antepassado comum, e desse nome do antepassado comum é que se formava esse nome, essa gens. Esse antepassado comum, epônimo, acabava congregando essas famílias que se ajudavam em caso de guerra e tinham direito a partilhar não apenas o nome, mas também a venerar os mesmos deuses lares. E o terceiro nome, cognomen, era o que realmente particularizava o indivíduo. Vale dizer que o número de nomes em Roma era muito pequeno. O nomen mandava aí por volta de 30 unidades, que era insuficiente para identificar o povo. A gens auxiliava na identificação, mas ainda era o cognome que realmente particularizava o indivíduo patrício. E é desses cognomes que expressavam circunstâncias do nascimento, horas do dia, características físicas ou atributos morais que muitos dos nossos nomes vêm, como Cláudio e Cláudia, Mauro e Maura, Cícero e Cícera, Lúcio e Lúcia, Álvaro, César, Júlio e Júlia, Otávio e Otávia, Cecílio e Cecília e tantos outros. Né? Então, aqui eu trago um tipo de cognome que aparecia, que é o Cláudios, o manco, alguma característica daquele indivíduo que mancava. Flacos, aquele que era magrinho. Quíqueros, o que tinha vejam, essa questão do bullying é muito antiga. Não era o que plantava o grão de bico, era o que tinha uma verruga do tamanho de um grão de bico no rosto. Octávios, de onde vem Otávio, o 8º filho nascido. Fabus, aquele que planta ou colhe feijão. Aurélios, o que tem cabelo de ouro, e tantos outros, que mostravam essa configuração. Bom, não apenas Roma espelhava esse tipo de... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque ainda não vou chegar, assim vocês podem ler direito o slide. Mas não apenas Roma espelhava esse tipo de motivação nos nomes. Várias culturas apresentavam nomes ligados às circunstâncias do nascimento, e ainda apresentam.
ligados à época, hora do dia, proveniência ou localização geográfica, particularidades físicas, atributos morais, profissões. Esses motivos eram transparentes para o primeiro que recebia o nome, né? Mas para os descendentes isso já não ficava marcado. Desse modo, toda vez que a gente faz uma reconstrução etimológica com os nossos nomes, nós podemos nos deparar com significados ligados a esses atributos e características que podem nos causar um estranhamento à medida que desvendamos o que está linguisticamente por trás desse rótulo, né? Bom, nossos nomes, via Portugal, vêm desses 3 elementos do nome triplo romano, porque houve um momento em que o império cresceu e isso aqui se desorganizou. Então, mesmo o que havia como cognome começou a ser usado como nome. Bom, com o crescimento das províncias romanas, é lógico que esse sistema aumentou, né? Em Portugal, além disso, a gente tem a herança dos eupátridas gregos, as modas dos vários povos das penínsulas romanas, das províncias romanas, os nomes das levas dos povos germânicos e árabes e outras contribuições. Bom, essa figurinha aí mostra a globalização, comendo todas as individualidades. Na verdade, isso mexe com a associação nome e lugar, mas sobretudo no que diz respeito ao prenome. Sobrenomes ainda podem ser característicos de alguns lugares, né? Então, existem nações em que as pessoas se reconhecem pelo sobrenome. Eu tenho amigos que moram em outros países que contam isso, né? Bom, isso não acontece de nome uniforme quanto ao prenome, ou seja, o nosso primeiro nome. Já que a intensa comunicação que se estabelece em todos os pontos do globo faz com que os nomes viajem muito mais rápido do que era possível até o século XX, quando os nomes eram levados por meio das artes e da literatura, sobretudo, além das viagens. Isso significa que é possível que nomes pessoais característicos de um país surjam em outro, independente de fatores imigratórios, que é algo que a gente poderia detectar por meio dos nomes, né? Bom, a globalização também faz com que as pessoas escolham para os seus filhos, sobretudo esses casais, né, que são cada um de uma nacionalidade, nomes característicos de cidadãos do mundo, ou seja, nomes que sejam prontamente reconhecidos como tais e facilmente pronunciados nas mais variadas culturas, como, por exemplo, português Vicente, espanhol Vicente, inglês Vincent, né? Então não muda muito na sua escrita, é um nome fácil, um nome limpo. Bom, a globalização e esse incremento nas comunicações também influiu no tipo de motivo pelo qual as pessoas escolhem os nomes, né? No Brasil e em Portugal, crianças tradicionalmente elas recebiam nomes relativos ao santo do dia, isso até o século XVIII, XIX. Uma homenagem aos avós ou aos padrinhos, cumprimento de uma promessa, como ocorria com os Josés e Josefas, né? Então, criança que nascia com o cordão umbilical enrolado em volta do pescoço poderia receber esse nome por uma promessa de sobrevivência, né? Bom, esses nomes da moda variam muito de acordo com a época. Existe um autor chamado José Leite de Vasconcelos que conta que naquela época em que os cavaleiros participavam, né, das liças, era comum que os camponeses dessem aos meninos o nome dos vencedores, dos cavaleiros, e as meninas o nome das princesas ou das damas. Ou seja, é muito similar ao que acontece hoje com jogadores de futebol, né? Então a gente vê que só mudou, a questão continua a mesma, mudou o objeto, né? A literatura, e sobretudo o maior acesso à literatura a partir do século XIX, aliás, a leitura, né, porque as pessoas então eram analfabetas, com o aumento da leitura, ocorreu o fato da moda dos heróis e das heroínas dos folhetins. O mesmo aconteceu no século XX, né? Com o nome de personagens de novelas, cantores, autores, políticos, enfim, tudo virou inspiração para dar nome aos filhos. Na era da internet, fato ou fake, né? A gente não sabe, porque a gente se depara com várias notícias dia a dia. Além dos nomes viajarem mais rápido,
né, porque a comunicação é instantânea, a própria rede pode ser motivo de nomeação. Então, aqui eu trago para vocês, né, uma notícia já um pouco antiga, que saiu no G1, que um casal coloca o nome de Curtir em homenagem ao Facebook, à sua filha. Então, são 3 crianças, uma é a Pai, que significa torta do inglês, a outra é Vash, que vem do hebraico mesmo, e a mais novinha é Like, por conta do Facebook, né. Bom, recentemente apareceu também uma outra notícia de um egípcio que deu o nome Facebook para o filho. Então, uma coisa é a gente ter essa influência de fato, e outra coisa é conseguir discernir se é fato ou se não é, tá. Bom, além disso, a cultura pop e o imperialismo norte-americano impuseram a preferência no Brasil pela forma estrangeira em detrimento da vernácula, aparecendo formas alternativas como Michael, com todas as grafias que vocês imaginam, dando-se a Miguel, o vernáculo, apenas recentemente um lugar mais privilegiado no panteão dos nomes mais usados, né? Então, vejam que Miguel apareceu o ano passado, Miguel e Helena foram os nomes mais registrados no Brasil, segundo a Associação dos Registradores, né. Então vejam, os motivos mais comuns, né, que nós temos aqui, são moda, tradições familiares, devoção, sonoridade e homenagem. Bom, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui uma ferramenta desde 2010 que permite verificar esses nomes mais usados ou mais comuns desde 1920, mais ou menos, que é o Nomes no Brasil. Eu coloquei aí embaixo para vocês só, assim, o logo, né? Mas é fácil encontrar, está ligado ao censo de 2010. Bom, promessas e devoções particulares podem ser comuns em determinadas faixas da população. O nome pode ser atribuído como um pagamento de promessa, como eu já citei da Josefa, né? Em geral relacionado à dificuldade durante a gravidez e o parto, ou ainda como homenagem a um santo, um beato, ou qualquer figura que tenha uma questão religiosa para os pais. Bom, um bom exemplo dessa devoção é que a gente levanta facilmente nesse site do IBGE, é uma elevada quantidade de cíceros e cíceros lá no Nordeste, em pessoas que são oriundas da região Nordeste por causa do Padre Cícero, e a maior concentração está em Alagoas. Bom, tradições familiares não identificadas entre as motivações mais comuns entre os brasileiros também são identificados, ou seja, você tem o avô, o pai, o filho, o neto, todo mundo com o mesmo nome, né? A homenagem a um membro da família, um tio, alguém que morreu, também não é incomum, né? Contudo, a beleza, a sonoridade do nome é que está entre os motivos mais comuns na escolha de um nome para um filho. Essa prática desvincula a parte material ou sonora do nome, que em linguística chamamos significante, segundo a teoria de Saussure, do seu significado. Não é incomum que um nome outrora marcado negativamente figure entre os muito atribuídos, como Cláudia, que eu já mencionei para vocês, e Cláudio, do latim Claudius, né? E que se faz ainda presente na raiz do verbo português claudicar. Esse fato faz com que a teoria de que o nome pessoal é apenas um rótulo se fortaleça entre alguns pesquisadores. A linguística cognitiva aplicada à onomástica, contudo, prioriza as relações simbólicas entre o nome e a coisa ou pessoas denominadas, relações que são particulares e que variam de pessoa a pessoa, né? Bom, quanto ao sobrenome do brasileiro, tecnicamente apelido de família, sua diversidade é tão grande quanto o número de etnias presentes no território. O modelo ibérico serve para outras culturas ocidentais, é por isso que eu trago ele aqui. Os sobrenomes surgem não apenas para expressar de tradição e direito à herança, como já registra Fustel de Coulanges no livro A Cidade Antiga, mas como uma necessidade de diferenciação em grupos que cresciam cada vez mais. Na Idade Média, se anexava à pessoa
outros nomes para individualizar o sujeito. Esse modelo que nós temos hoje de transmissão no Brasil é muito recente, do início do século XX, que surge com a instituição dos serviços de registro civil. Mas antes, o registro era feito todo no âmbito eclesiástico, nos livros das igrejas, livros de batismo, de casamentos, de óbitos, e que serviam como uma crônica dos nomes. Entre os motivos mais comuns estão referências geográficas e profissões, como eu vou falar um pouquinho mais adiante. Uma das referências mais comuns no período medieval ibérico era a relação ao pai. Esse nome intitula-se patronímico e teve vida útil até o século XV. Muitos desses patronímicos são atualmente sobrenomes de família, e pode nos causar estranheza verificar listados antigos de nomes, pois não há um nome de família que se mantém entre os seus membros, variando de pai para filho. Assim, João Ramírez era filho de Ramiro. Por sua vez, João poderia ser pai de Fernando, que era conhecido como Fernandes. Fernando seria pai de Rodrigo, a ser conhecido como Rodrigo Fernandes, e aí por aí vai. Então, Rodrigues, Pérez, Martins, Antunes, Gomes, Lopes, Gonçalves, Alves Domingues, Marques, Teles, Soares, Simões, Mendes. Relacionar o indivíduo a um pai ou a mãe, em alguns casos, é possível. Na Islândia, quando se quer desvincular o filho do pai, se usa o matronímico, mas é mais raro. Mas relacionar o filho ao pai é praticamente comum a todas as civilizações ocidentais. Não apenas, mas eu falo o que eu conheço, tenho estudado mais. Esse uso já era observado entre os gregos pertencentes a famílias nobres. Mansugérios situa essa informação antes do período homérico, ou seja, antes de 1150 a.C. Segundo esse autor, a filiação era expressa na forma de uma aglutinação sufixal. Então, aqui a gente tem um exemplo da formação do nome do pai, mais um sufixo genitivo, que significa filho. Com licença, professora Patrícia. Pois não. Temos 10 minutinhos. Tá certo. Então, eu vou pular. Tá certo. Eu vou pular bastante coisa aqui e vou me guiar apenas pelos slides. Bom, então aqui vocês veem 3 tipos de formação patronímica que nós temos, que estão presentes em nomes que nós usamos atualmente. Em outros lugares, nós temos também, só para vocês verem como é uma formação que é comum a várias sociedades, nós temos aqui no mapa, vocês podem ver os sufixos, que são expressão que significa um filho de. Então, aqui alguns exemplos que nós encontramos em nomes, desde a Romênia, passando pela Polônia, pela Rússia, e esses patronímicos incorporam nomes de família, inclusive de brasileiros que têm ascendência estrangeira. Bom, em outros lugares existe essa questão do filho de. Então, uma palavra que quer dizer filho, que expressa filiação, como o caso do Ben, Ibn, ou no popular Bin, que a gente viu no Osama Bin Laden. E do hebraico Ben, vale dizer que Benjamin, que nasceu dessa forma, acabou virando um nome muito comum há uns anos atrás aqui no Brasil. Por outro lado, a gente tem aí o aramaico, contribuindo com nomes como Bartolomeu. Ou seja, essa questão do patronímico é muito comum em todas as sociedades. Bom, a partir do século XV, quando houve essa perda de função, houve a incorporação desses patronímicos aos apelidos de família, mas sem essa conotação de filiação. Modernamente, outros patronímicos de outras línguas incorporam como prenome, Então, existe aí um erro de interpretação, e nós encontramos aqui como prenome Davidson, Edson, Anderson, Jefferson e tantos outros nomes. Outro erro que a gente vê é a questão do júnior, que num determinado momento ele até era usado para expressar filiação, ele vem do latim,
que é o mais novo, opõe-se ao sênior, mas já é bastante visto crianças que recebem júnior como prenome completamente desvinculado dessa função. Ou seja, existe uma evolução, né, desses nomes, existe uma mudança desses nomes ao longo do tempo, eles mudam de categoria. Bom, quanto aos apelidos de família, esses prenomes mais apelidos, tem uma ordenação que são bastante comuns aqui no Brasil, mas que não funcionam em outras sociedades, né? Então, nós temos o prenome mais apelidos, mas em alguns países, como China e Hungria, ao contrário, a gente tem um apelido de família e depois o nome. Então, isso já nos ajuda também a criar uma identidade, né? Bom, quanto às motivações dos nomes de famílias, nós vamos ter os patronímicos, profissões, nomes de origem geográfica, nomes de origem animal, vegetal e alcunhas, né? Bom, existem ainda aqueles nomes, isso costuma dar pano para manga, que são os nomes exóticos ou estranhos, né? Existe uma lei no Brasil, da década de 70, que proíbe, né, nomes vexatórios como esses que vocês têm aí. Então, exemplo, céu azul do sol poente, isso não é possível mais por lei, mas pode acontecer em alguns casos, né, porque existe falta de fiscalização. Bom, existe uma simplificação nessa questão da mudança legal, e isso é muito bem-vindo, porque existem pessoas que têm problemas, né? Então, no caso de pessoas transexuais, por exemplo, a questão é tão grave, segundo o que alguns alunos meus apuraram em pesquisa, que o não mudar de nome pode causar até uma vontade de suicídio, né? Então, para vocês verem como é essa questão psicológica, que não cabe no âmbito dessa palestra, até porque eu não sou psicóloga, está muito ligada ao nome próprio, e existem psicanalistas que analisam os traumas vinculados ao nome, né, ligados a alguma determinada fase da vida, né? Bom, por último, para finalizar, então, que eu já ia passando do tempo, se me deixa falar, eu falo mesmo. Para finalizar, eu reitero que nome e identidade não dá para separar esses dois elementos. O nome faz parte da identidade de um sujeito e a identidade precisa do nome para estar completa, no sentido que sempre vai haver uma relação semântica entre quem é denominado e a sua denominação, ainda que não diretamente. Se as origens dos nomes se referem a objetos, elementos da natureza, animais, qualidades e circunstâncias, no Brasil contemporâneo, o nomear envolve não apenas escolher como um ser vai ser identificado pelo resto da vida, mas marcá-lo como membro de um grupo, oferecer-lhe uma posição na sociedade, simbolizar aspectos de relevância para os denominadores. Por fim, é importante relembrar que nomear reveste o denominador de uma grande responsabilidade. Isso é com os pais, né? Para quem dá nome, é muita responsabilidade. Por mais agradável que seja o som, por mais que haja uma homenagem por trás disso, os nomes nos são caros pela sua importância na construção da nossa identidade, e era isso. Muito obrigada. Aqui eu trago, para quem quiser ver depois, tem umas referências bibliográficas do que eu trouxe para vocês, tá certo? Muito obrigada, vou terminar aqui o compartilhamento. Muito obrigada, Patrícia. Foi maravilhosa a sua apresentação, muito interessante. Sim. A Helena, tem alguma pergunta, Helena? Nós vamos ver agora aqui nos comentários, vou ler, mas, professora, muito obrigada, bem esclarecedora a palestra e interessante saber da origem, da formação, enfim, muito obrigada mesmo. Vamos lá. Temos aqui Maria Célia Dias, eu não vou falar alguns comentários. Laís Trajano, excelente. Vamos ver, temos aqui a Maria Célia Dias também dizendo excelente. Lília Cristina, nossa chefe, muito interessante, belos os significados dos nomes indígenas.
Professora Luciana Faria, excelente apresentação, aprendi muito e vou trabalhar com os alunos em sala de aula, sem dúvida. Isso é muito importante, né? Delmir, gratidão, muito interessante o estudo dos nomes. Quem mais? Maria Célia Dias de Castro, boa tarde a todos, parabéns pela iniciativa. Que bom, vocês estão gostando. O que mais? Vamos ver aqui. Alguma pergunta propriamente? Tiago, professor da Universidade de Helsinki, a toponímia é fascinante, né? Alessandra, parabéns, professora Patrícia, sua exposição foi majestosa como sempre. Que bom, professora. Vamos ver aqui. Temos mais. Nisrine, do Líbano. Saudações do Líbano, nossa colega de trabalho do Centro Cultural Brasil-Líbano, né? E mais aqui, nós temos a Márcia Seide. Entre nós, a beleza da grafia também tem sido levada em conta, né? Na língua lituana, há sufixos de sobrenome que significam filha de, esposa de. As mulheres os recebem no sobrenome paternal ou do sobrenome do esposo, né? E ela ainda comenta, parabéns pela linda palestra, Patrícia Carvalhinhos. Que bom. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Patrícia, foi incrível, interessantíssimo e fez muito sucesso. Eu que agradeço, espero que essa iniciativa se consolide, que vocês tenham cada vez mais sucesso. Parabéns. Sim, muito obrigada. E obrigada a todos. Nós vamos dar continuidade. Temos aqui, ótima pergunta na minha família, também temos Carvalho. A Lília está comentando aqui. Bem, gente, nós vamos dar continuidade às nossas atividades e voltadas agora para a língua de herança. Então, na sexta-feira, nós vamos ter uma live para as crianças, uma contação de histórias. Todos estão convidados a participar. E, mais uma vez, quero agradecer por essa belíssima estreia do nosso Espaço Vivo. Ok, professora Patrícia? Muito obrigada. Professora Camila também. Agradeço a vocês e ao Centro pelo convite, muito sucesso, muito obrigada. E a todos que assistiram, meus colegas, alunos, conhecidos, obrigada pelos comentários, professora Márcia Seide, que tem uma excelente publicação que saiu ano passado sobre antroponímia. Sim. Muito obrigada. Ela compartilhou nos comentários o artigo, nós vamos depois passar também, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite para vocês. Agora é boa noite já. Boa tarde, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.